Imagine uma força tão poderosa que pode alterar os padrões climáticos globais e até mesmo influenciar o destino de civilizações antigas. O clima de curto e longo prazo da Terra é moldado por uma complexa rede de fatores, desde nossa posição no sistema solar e a rotação do planeta, até padrões atmosféricos e mudanças sazonais. Para complicar ainda mais, a cada poucos anos, nosso planeta passa por eventos como El Niño e La Niña, dois extremos de um ciclo conhecido como Oscilação Sul-El Niño, ou a sigla comumente conhecida em inglês ENSO. Evidências do ENSO remontam a milhares de anos e podem ter contribuído para a desestabilização de grandes civilizações antigas. Um dos 5 eventos El Niño mais intensos já registrados terminou em junho de 2024, após meses de temperaturas recordes na superfície dos oceanos, estresse térmico sem precedentes nos recifes de coral, seca na floresta amazônica e chuvas extremas com consequências perigosas para a América do Sul. Com a previsão de início de La Niña no final de 2024 ou início de 2025, que mudanças podemos esperar em nível global e local? Junte-se a mim enquanto exploramos nosso planeta em transformação e o impacto de La Niña na Terra. Imagine que estamos na Estação Espacial Internacional orbitando a Terra. Daqui, podemos ver a forma esférica do nosso planeta, e como esperado, a luz solar afeta a superfície da Terra de maneira desigual. Mais luz e calor atingem a Terra no Equador, onde a luz solar incide mais diretamente, em comparação com os polos, onde a luz solar chega em um ângulo baixo. Assim como um balão de ar quente sobe, ou o vapor quente sobe sobre uma panela de água fervente, o mesmo acontece ao longo do Equador. A luz solar direta aquece o ar, e esse ar quente, úmido e de baixa pressão sobe para a atmosfera. À medida que o ar quente sobe, começa a esfriar e a se condensar em nuvens. É por isso que vemos uma abundância de florestas tropicais perto do Equador. Mais ar quente continua a subir, empurrando o ar mais frio para longe do Equador e em direção ao norte e ao sul, onde eventualmente desce de volta à superfície. Então, esse ar frio se move da pressão mais alta, ao longo da superfície da Terra, de volta para a pressão mais baixa perto do Equador, iniciando o ciclo novamente e completando o que chamamos de rotação da célula de Hadley. Mas como essa circulação global de ar, impulsionada pelo Sol, se relaciona com os eventos El Niño e La Niña? Os ventos de superfície criados por essas células de Hadley são desviados em direção ao Equador devido à rotação da Terra, um fenômeno conhecido como efeito Coriolis. É esse efeito que gera os ventos alísios em ambos os lados do Equador. E as mudanças nesses ventos indicam quando ocorrerão eventos de El Niño e La Niña. Historicamente, os ventos alísios têm sido tão confiáveis que marinheiros os utilizam para navegar pelo globo há séculos. Daí o nome ventos alísios. As assinaturas químicas do ENSO remontam a milhares de anos em indicadores paleoclimáticos, como fósseis de corais, e temos registros escritos do ENSO desde 1500. Os eventos de El Niño podem ter ajudado a Espanha na conquista do Império Inca nos anos 1500. E no final dos anos 1700, provavelmente contribuíram para quebras de colheitas e agitações que desencadearam a Revolução Francesa. Uma explicação rápida sobre o El Niño. O El Niño é um fenômeno climático natural descrito como o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua porção equatorial. Ele ocorre a cada 5 ou 7 anos. Sua duração é de aproximadamente 1 ano e meio. Provoca secas no sudeste da Ásia e nos países da Oceania. As chuvas são intensificadas na região central do Pacífico, assim como na costa oeste norte-americana. A América Central experimenta tempo quente e seco. Já para nós, aqui no Brasil, sofremos com secas prolongadas e calor no norte e nordeste, e chuvas intensas e volumosas na região sul. No sudeste e centro-oeste, não há previsão. Comentem aqui abaixo se vocês querem um vídeo sobre o El Niño também. Ele é um evento fascinante. E aproveitando, deixa um gostei no vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito e eu agradeço demais a ajuda de vocês. Agora voltando para o vídeo. Apesar desse longo histórico de atividade do ENSO e do enorme impacto no clima e nos ambientes globais, foi apenas no século XX que começamos a entender os mecanismos por trás dele. O primeiro avanço significativo ocorreu na década de 1920, quando o cientista britânico Sir Gilbert Thomas Walker decidiu compreender melhor a força das monções na Índia. Em sua busca por uma forma de prever a intensidade das monções, ele documentou a oscilação sul, uma mudança repetitiva na pressão atmosférica que ocorre através do Oceano Pacífico Equatorial. Essa oscilação fazia parte de outra circulação de ar em grande escala que não havia sido documentada antes, mais tarde chamada de circulação de Walker.
Lembra como mencionei que as células de Hadley circulam o ar de norte a sul? A circulação de Walker é semelhante às células de Hadley, mas em vez de mover o ar de norte a sul, a circulação de Walker move o ar de leste a oeste sobre o Pacífico Equatorial. E, em vez de ser impulsionada pela luz solar, a circulação de Walker é guiada pelos ventos alísios de leste e pela temperatura do oceano. Ao contrário das células de Hadley, que movem o ar de forma confiável de norte a sul, a circulação equatorial de Walker não é consistente e pode sofrer mudanças colossais como parte da oscilação sul. A cada poucos anos, a temperatura da superfície e os ventos alísios sobre o Pacífico sofrem flutuações, sinalizando uma mudança iminente na circulação de Walker. Por sua vez, essas mudanças, que chamamos de eventos El Niño ou La Niña, podem perturbar o equilíbrio do clima e dos ecossistemas em toda a Terra. Então, o que acontece com a Terra durante cada um desses eventos? Durante os períodos enso-neutros, a temperatura da superfície do mar e os ventos alísios estão próximos da média. Os ventos alísios sopram através do Oceano Pacífico, guiando as águas superficiais quentes para o oeste, da América do Sul em direção à Austrália e à Ásia. À medida que a água quente da superfície se move para o oeste, ela abre caminho para que águas profundas e mais frias subam em seu lugar. Essa circulação oceânica traz água fria rica em nutrientes para a superfície em um processo chamado ressurgência, que alimenta o fitoplâncton e, por sua vez, sustenta outras partes do ecossistema, como os peixes. Em períodos neutros, o clima global ocorre mais ou menos conforme o esperado. Isso pode incluir o desenvolvimento normal de furacões no Atlântico e a precipitação média de monções em todo o sudeste da Ásia. A circulação de Walker faz com que colunas de ar quente e úmido subam acima do sul da Ásia, do norte da América do Sul e do centro da África. Por isso, não é coincidência que essas três regiões sejam onde vemos uma concentração de vastas e exuberantes florestas tropicais. A influência desse fluxo de ar equatorial é vasta, tornando fácil imaginar como mudanças nesse sistema podem causar um efeito cascata global. Os primeiros sinais de problemas surgem quando os ventos alísios começam a enfraquecer e a temperatura da superfície do mar aumenta no Pacífico, indicando um possível evento El Niño, como o que vivenciamos em 2023 e 2024. Durante o El Niño, as colunas colossais de ar quente que se elevam acima das florestas tropicais são deslocadas para leste ou oeste. Essa mudança perturba a estação das monções na Ásia, resultando em secas prolongadas e escassez de água, afetando os meios de subsistência de bilhões de pessoas no leste da Ásia. Em todo o planeta, essa mudança na circulação de Walker é sentida durante o El Niño. No entanto, as mudanças nas condições climáticas locais podem variar significativamente de uma região para outra. O El Niño geralmente inverte as condições normais de uma área específica. Por isso, regiões como o leste da Ásia ou a floresta amazônica, que normalmente recebem muita chuva, sofrem secas durante um evento El Niño, enquanto climas geralmente secos, como o oeste da América do Norte, enfrentam chuvas intensas. O recente evento El Niño também causou atrasos no transporte marítimo global em 2023, devido à falta de água suficiente para alimentar o Canal do Panamá, que depende de chuvas consistentes para acomodar todos os navios de carga. El Niño é descrito como a parte quente do ciclo ENSO, porque as temperaturas da superfície do Mar do Pacífico são superiores à média durante esse período. Além de alterar os padrões climáticos globais, isso também afeta negativamente os ecossistemas. Por exemplo, os recifes de coral dependem de temperaturas específicas da superfície do mar para sobreviver e sustentam algumas das formas de vida mais importantes e biologicamente diversas da Terra. Os corais têm uma relação simbiótica com as algas, mas um aumento na temperatura da água pode fazer com que o coral expulse essas algas, deixando-o sem cor e vulnerável. Um recife pode se recuperar desse branqueamento se as condições melhorarem com o tempo. Mas o risco de morte é elevado, e o último evento El Niño não foi exceção. Um número sem precedentes de 99,7% dos recifes tropicais do Atlântico foram afetados pelo estresse térmico, ao nível do branqueamento durante o evento de El Niño de 2023 a 2024, como parte do quarto evento de branqueamento em massa a nível mundial na história registrada. As águas mais quentes do Pacífico e os ventos alísios enfraquecidos do El Niño também fazem com que a ressurgência de águas mais frias e ricas em nutrientes diminua ou pare temporariamente, resultando em menos fitoplâncton, o que significa que muitos peixes devem migrar ou morrer. Como você pode imaginar, isso repercute em toda a cadeia alimentar e pode impactar outros animais. Para as famílias e comunidades costeiras que dependem desses peixes para alimentação ou renda, esse efeito do El Niño pode ser devastador.
Agora que discutimos como é durante um período ENSO neutro e as mudanças destrutivas que podem ocorrer com as condições do El Niño, como vimos em 2023 e 2024, o que podemos esperar do próximo fenômeno La Niña? La Niña é o outro extremo. Este período é caracterizado por ventos alísios mais fortes do que o normal e temperaturas mais frias do que a média da superfície do mar no Pacífico. Embora o El Niño geralmente cause a reversão das condições neutras, a melhor maneira de entender o La Niña é considerá-lo uma versão mais intensa das condições neutras para a maior parte do mundo, com algumas exceções. Durante o La Niña, as colunas de ar quente ascendente acima do sul da Ásia e do leste da América do Norte tornam-se mais pronunciadas, enquanto a coluna típica de ar quente acima da África se inverte. Assim como a experiência com o El Niño depende muito da localização, o mesmo se aplica ao La Niña. Em agosto de 2024, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos previu uma chance de 66% de que o La Niña se desenvolva entre setembro e novembro de 2024, e uma chance de 74% de que dure até o inverno do hemisfério norte de 2025 a 2026. Os modelos prevêem uma probabilidade de cerca de 50% de que este evento La Niña atinja um pico de força moderada. No entanto, embora as previsões para a ocorrência de um evento La Niña geralmente estejam corretas, a força prevista para esses eventos pode mudar de mês para mês. Um forte El Niño que termina em 2024 não significa necessariamente que o próximo La Niña será tão extremo. Às vezes, um El Niño forte leva a um La Niña forte. Mas outras vezes, um El Niño forte é seguido por um La Niña fraco. Com apenas 10 ocorrências no registro histórico em que o ENSO mudou de El Niño para La Niña em um ano, como esperado para este ano, simplesmente não há dados históricos suficientes para tirar muitas conclusões. Além disso, os cientistas alertam que a força de um evento ENSO nem sempre corresponde à gravidade de seus impactos. Então, o que sabemos sobre o próximo La Niña? Para a parte norte da América do Norte, o La Niña traz um inverno mais frio e chuvoso, enquanto a parte sul do continente pode experimentar um inverno mais quente e seco. Notavelmente, o La Niña aumentará a probabilidade de uma temporada de furacões mais ativa no Atlântico, com potencial para furacões mais fortes. Para o leste da Ásia e a Austrália, isso normalmente significa um aumento significativo nas chuvas. Em África, o La Niña pode significar que algumas áreas a oeste fiquem mais úmidas, enquanto a África Oriental tende a sofrer mais secas. A ligação entre o ENSO e a Europa não é tão clara, uma vez que o continente está mais distante da fonte, mas espera-se que o La Niña traga temperaturas abaixo da média para a Europa Central e Ocidental, com menos precipitação em todo o continente neste inverno e mais precipitação ao norte e ao sul. Já aqui no Brasil, quando não há fenômenos atípicos, a primavera é caracterizada pelo aumento gradual das chuvas e do calor em todas as regiões, exceto no Nordeste, onde o tempo permanece seco e as temperaturas são muito altas. Com o efeito da La Niña, que resulta do resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, essa lógica costuma se inverter, trazendo muito mais chuva para o norte e nordeste, enquanto a região sul fica mais quente e seca. A última ocorrência desse fenômeno, entre julho de 2020 e fevereiro de 2023, causou enchentes de grandes proporções em diversos municípios no sul da Bahia. Em contraste, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul enfrentaram uma seca severa que esvaziou os reservatórios de água. Segundo Vinícius Lucírio, meteorologista da equipe de previsão climática do Climatempo, dias frios são esperados entre outubro e novembro nas áreas mais altas da região sul, e períodos amenos devem refrescar o leste do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Há uma última questão a considerar quando se trata de previsões de La Niña: os extremos. El Niño e La Niña do ENSO têm ocorrido há milênios, mas o impacto do aquecimento global resultante das mudanças climáticas nesse ciclo é menos certo. Embora observemos oscilações de temperatura localizadas de curto prazo devido ao ENSO, a tendência geral do aquecimento global continua em uma trajetória ascendente. Isso significa que estamos entrando em território desconhecido. Há evidências claras de que, à medida que nosso planeta continua a aquecer devido às mudanças climáticas, a ocorrência de condições meteorológicas severas aumentará. No entanto, o ENSO é um fenômeno complexo, global e, em muitos aspectos, ainda imprevisível. Apenas na história recente, os eventos El Niño e La Niña tornaram-se mais fortes e frequentes, levando a mais secas, inundações, ondas de calor, incêndios florestais e tempestades severas, como vimos durante o último evento La Niña, que durou 3 anos, de 2020 a 2023.
Ainda não está claro exatamente como o aquecimento global afetará o ciclo ENSO, mas sabemos que as mudanças climáticas podem amplificá-lo. Felizmente, a vida no nosso planeta é resiliente e adaptável. À medida que o mundo continua a mudar e a experimentar as oscilações milenares do ENSO, os cientistas aprenderão mais a cada ano e serão capazes de fazer previsões mais precisas sobre o complexo sistema climático. A aproximação do Laninha certamente nos ensinará mais sobre o clima do nosso planeta. Esperamos que possamos estar atentos e usar essas lições para nos adaptarmos e nos prepararmos para o futuro de forma sustentável. E então, o que você acha que podemos esperar desse efeito global chamado Laninha? Independente de como for, eu sugiro que vocês sempre se mantenham hidratados. Consumam bastante água, pois no momento o nosso país está sofrendo bastante com as queimadas. Eu amo falar sobre o cosmos e o universo, mas gosto de deixar vocês em alerta sobre como está a nossa casa, que é o nosso planeta Terra. Cliquem em gostei no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito, isso realmente me ajuda muito. Por hoje é isso e até a próxima.